E ó, agora a gente vai para um papo que vai interessar todos. Quem tem filho, quem tem netos e quem é amigo. Porque amigo que é amigo orienta o outro amigo. Porque você sabia que 90% dos pais, mesmo muito bem intencionados, estão fazendo algo que pode acabar com a vida do seu próprio filho? É sério isso. Palavras da psicóloga Pamela Dias, e a gente vai aprender sobre esse assunto, viu? Preste atenção, porque se você é desses pais que está querendo aprender muito, hoje é dia, esse é o momento. Talvez você já tenha sentido a falta de paciência na hora de resolver uma questão, tem dúvidas, será que eu dou bronca, será que não, será que a bronca foi exagerada? Ou mesmo percebeu que, mesmo com tanto amor, às vezes é difícil encontrar o jeito certo de ensinar? Então, hoje a gente vai aprender sobre os desafios da educação com ela, que tem uma série de livros e que tem ajudado milhares de pessoas em relação à educação infantil. Ela é especialista em inteligência emocional, comportamento humano, psicóloga Pamela Dias. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu tô tão feliz, porque assim, eu tenho usado muito seu livro, minha nora também, com o Bernardo. O Dom ainda tem 7 meses, ainda é muito pequenininho, né? Mas ele vê as figuras também. Mas é incrível e cada vez que a gente vê, mais apaixonada a gente fica. Meus parabéns. Obrigada, obrigada. Eu comecei chamando a atenção da turma porque a sua frase é forte. 90% dos pais cometem erros que podem destruir a vida do filho. Me explica por que essa frase? Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu só corrigir um negócio. Eu não sou psicóloga, viu? A minha base de estudo é a neurociência, que é como que o cérebro da criança funciona. Então é neurocientista. Isso, exatamente. E aí, o que acontece, né? Por que eu uso tanto essa frase e realmente é uma frase muito forte, né? Qual que é a ideia de todos os pais, né? Os pais têm o filho lá e o foco é que o filho cresça, se torne um adulto responsável, com princípios, com valores, que se torne um adulto com sucesso profissional, que se torne um adulto ali que vai ter uma família estruturada. E o que o pai faz ali, né? Já começa a pensar em qual vai ser a faculdade que o filho vai fazer, as aulas que ele vai fazer, o que ele vai aprender. E os pais esquecem do principal, que é o quê? É desenvolver a base ali na criança, a base emocional ali da criança, né? E isso todos os pais fazem, né? Porque eles... E não só os pais, tá, Claudinha? A gente vê o governo como um todo sem políticas ali para a primeira infância, só pensando ali na faculdade, na vida adulta e esquece da principal fase, que é a fase de ouro que a gente fala, né? E desenvolver essa base emocional é muito importante, porque se a criança não tiver essa base, depois ela não vai conseguir fazer uma faculdade, depois ela não vai conseguir ter uma vida de sucesso, ela não vai conseguir nada porque ela não vai ter o principal, que é a base. O desenvolvimento dessa base emocional, ele acontece em que fase da criança? Então, ela acontece do 0 aos 12 anos, né? E a principal fase é do 0 aos 6 anos. Então, ali tem uma janela de oportunidades de comportamentos ali que, se a criança não desenvolver, ela vai ter muita dificuldade para desenvolver, né? Então, comportamentos do tipo controle de impulso, comportamentos no sentido de se autorregular, de saber lidar com ele mesmo, lidar com os outros. Se a criança não aprender isso na principal fase, depois ela não vai conseguir. E a gente não vê, né, os pais falando nisso, né? Mas é muito difícil. Eu acho que o sonho de todo pai, de toda mãe, é que a criança consiga lidar com todas as suas emoções e que consiga conter seus impulsos e haja da melhor forma possível. Mas como é que ensina-se isso para uma criança? Perfeito. Foi baseado nisso, né, que surgiu o projeto Superleitores, que é o meu projeto, que a ideia, a gente sabe, né, que os pais muitas vezes eles não sabem ali, né, como funcionam as fases, como funciona o cérebro, como funciona o desenvolvimento. Então, nós criamos ali um material para justamente ajudar o pai nisso, né, nessa principal fase da vida da criança. Eu até trouxe um livro aqui, que eu gosto muito desse livro, que ele chama Mesada
dobrada, esse livro. Esse livro, ele desenvolve uma habilidade que é tão importante na vida adulta, que é a habilidade do controle de impulsos, né? Que é você o quê? Ensinar a criança ali a lidar, a adiar um prazer imediato em prol de algo do futuro. Nós vemos hoje tantos adultos, né, que não conseguem fazer isso, né? A gente pega adultos que às vezes não conseguem ali fazer uma dieta, né? Adiar ali um docinho porque não consegue. E às vezes a gente fala, a pessoa não consegue, não é porque ela não quer, é porque realmente ela não desenvolveu isso, né? Não é nem só, por exemplo, uma atividade física, uma dieta, etc. Muitos adultos, e eu digo muito dessa geração jovem, está entrando na faculdade e desistindo, e parando. Perfeito, perfeito. E olhando para trás falando, não fiz nada. Entrando num trabalho e desistindo. Perfeito. Vai numa entrevista de emprego, faz um processo seletivo, passa e não vai trabalhar. Perfeito. E aí a gente fica pensando, puxa, e aí, como é que vai ser o mundo? Dá para reverter essa situação? Perfeito. E é exatamente isso. E a gente vê os pais ali pensando tanto ali na faculdade, o filho se forma e aí ele não consegue um emprego. Você viu os dados que tem lá dos jovens neném, né, que nem estudam, nem trabalham, nem fazem nada, assim, são absurdos. Por quê? Porque a criança não desenvolveu isso. E muitas vezes o pai acha que é preguiça, o pai acha que isso daí não quer fazer. E na verdade não é. É porque realmente ele não desenvolveu aquilo na infância, né? E tem sim como fazer. Todo o nosso material, ele é estruturado justamente para ser essa ferramenta, né? Como que o cérebro se desenvolve? Através das experiências, né? As experiências do dia a dia, as experiências que a criança está ali passando. Então, nós criamos ali um material para a criança brincar e passar por essas experiências. Olha, né? Só que máximo, eu digo isso porque eu tenho feito bastante com o Bernardo e ele ama, tá, gente? Ama. Então é assim, tem o livro que conta a história e aí, olha, aqui a gente tem todas as atividades. Perfeito, perfeito. Esse livro, por exemplo, ele desenvolve essa habilidade do controle de impulsos, né? Então, é uma história ali do Daniel, que ele queria comprar um videogame e ele ganhava uma mesada, e a mesada dele não dava para comprar o videogame. E aí o pai dele faz uma proposta para ele: se você economizar no final do mês, o que você economizar, eu vou dobrar a sua mesada. Então, o que a criança está aprendendo ali? Ela está passando por essa experiência através da narrativa, através dos personagens. Então, ela está entendendo ali como que funciona. E nas atividades, a criança vai realmente colocar em prática aquilo, né? Aquela habilidade. Então, ela vai ter que pensar em um desejo que ela quer, imaginar algo que ela quer comprar, que ela quer adquirir, uma viagem, um doce, um brinquedo. Depois que ela faz isso, a gente propõe para a criança fazer o quê? Colocar ações, né? O que ela pode fazer para chegar naquele lugar. Isso daqui é uma experiência que a gente está fazendo para a criança, né? E a criança vai desenvolvendo esse caminho neural através de todas essas atividades. Porque se não fizer essas experiências e não trabalhar nesse caminho neural, ela lá na frente não vai conseguir, gente. Perfeito. Né? Talvez a nossa geração tenha feito isso de forma muito orgânica, porque os pais tinham até um jeitão de educar completamente diferente do nosso, né? Eu me lembro do meu pai fazer desafios pra gente. Perfeito. Vai ter que vender. Eu me lembro uma época a gente queria um videogame, eu queria comprar um piano. Eu tinha um videogame, queria comprar um piano. Ele falou, então vamos vender o videogame para comprar o piano. Então vamos fazer isso. E sabe o que acontece? Isso que você falou é muito legal, Cláudia, porque antigamente o mundo era outro, né? Então as famílias, as estruturas eram outras. Na minha época, por exemplo, eu me recordo muito de eu ficar brincando com vários primos, eu tenho 3 irmãos, brincar com muita gente na rua, a gente ficava na rua. Hoje em dia as famílias diminuíram, as crianças, elas, por questões de segurança, elas ficam mais dentro de casa, não saem. Então, elas não vão passando por essas experiências, né? Então, é por isso que nós, pais, os avós, tem que proporcionar essas experiências de forma intencional, né? E não deixar aleatório, né? Porque se for no aleatório do dia a dia, elas não vão ter essas experiências. Perfeito. Eu dei até um exemplo maior, mas estou me lembrando aqui que a gente vendia
os restinhos de metal que a gente encontrava, que tinha quebrado lá na casa da minha mãe, num ferro velho, para juntar umas moedinhas, para comprar o papel para fazer a rabiola da pipa. Perfeito, perfeito. E é isso, quer dizer, é a experiência que a gente tinha naquela época. Hoje em dia não vai ter, a criança não vai ter essa experiência. Não, não tem. Eu me recordo você contando, até me veio essa memória aqui. Eu me recordo com 6, 7 anos, eu na escola também fazendo pulseirinhas, assim, para trocar, para vender entre os amigos. E é isso, sabe? Essas experiências, essas brincadeiras, elas são muito importantes. É isso que vai definir ali a base ali da criança, né? Que a criança vai levar para o resto da vida. E se ela não tiver essa base, não vai ter como ela desenvolver isso lá na vida adulta. E o que é interessante nesse projeto Super Leitores é que hoje a Pamela está trazendo essa questão aqui da mesada dobrada, do sonho, né, da resiliência para alcançar o objetivo, mas trata de tudo, gente. Então, sobre mentira, sobre comportamentos impulsivos, Perfeito. né, sobre a raiva, como é que você vai lidar com a raiva. Então, Perfeito. é cada livro com uma temática e uma ficha de atividades. Perfeito. Todos eles vêm assim. Todos eles vêm assim. O que acontece? Nós desenvolvemos uma metodologia que é o quê? É como o cérebro vai realmente aprender. Não é só um livro ali para a criança ler a história, não. Tem toda uma metodologia por trás. Então, quando nós vamos aprender algo, nós precisamos passar por alguns passos. Até foi uma teoria do Kolbe, né, que é um neurocientista americano que desenvolveu isso. E aí tem 4 fases. A primeira fase é a pessoa passar pela experiência. A segunda fase é ela entender aquilo, refletir sobre aquilo, entender o cenário. A terceira fase, ela tirar aquele contexto e pôr num outro contexto, porque ela vai criando ali os caminhos neurais. E a última fase, e a mais importante, é ela colocar em prática. Né? Então, muitas vezes, o pai quer ensinar algo ali para a criança só falando, e a criança não vai aprender de fato. Ela precisa fazer para aprender. Ela precisa fazer, ela precisa colocar em prática, ela precisa entender. Então, a criança passando por essas 4 fases, ela realmente vai ali criar o caminho neural e desenvolver aquela habilidade que ela vai levar para o resto da vida. Bom, o material é incrível, é muito bem ilustrado. A ficha que cada livro leva junto tem todas essas atividades do jeitinho que a Pamela está falando, trabalhando esses caminhos neurais, e as crianças gostam de fazer, ou seja, é um material completo para você educar de forma assertiva. E eu estava olhando aqui com a minha nora e ela falou: Clau, olha, tem tudo uma base cristã, que legal. Sim. E sim, de acordo com os valores cristãos, que são imprescindíveis e negociáveis, né? Só coisa boa para todos nós. Então, Perfeito. Tá aqui, gente, indicação muito preciosa. Pamela, meus parabéns mais uma vez, muito obrigada. Vou falar pra você como é que você compra. Segura, ó, no Instagram, Pamela com 2 L's, Pamela Cristiane Dias, tudo junto, Pamela com 2 L's, Cristiane Dias. E no Super Leitores, 0800 342 31. Aliás, tem ali uma bancada com tudo e eu já vou explicar ali. Me dá um beijo.